1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: Ana, por que tu choras? E por que tu não comes? E por que tu estás assim com o coração triste? Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até aqui. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de uma história bem conhecida, né? Nós estamos diante de uma história bastante pregada nas igrejas, bem conhecida daqueles que leem a palavra. Nós estamos diante da história de Ana, né? Que antecede o nascimento do profeta, sacerdote e juiz Samuel. Nessa passagem que nós lemos, os versículos vão falar de 3 pessoas. Primeiro, Eucana, um homem que era da linhagem dos levitas, porque a Bíblia ela não pode se contrariar. A Bíblia fala, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, dizia que o sacerdote, aquele que era responsável pelo sacrifício no templo, ele teria que ser sempre da linhagem dos levitas, porque Deus escolhia os levitas eram adoradores, responsáveis pela adoração. Então, o sacerdote, aquele que era responsável pela adoração, pelo sacrifício que o povo levava em adoração ao Senhor, o sacerdote ele tinha que sempre ser da linhagem dos levitas. E Eucana, então, ele era dessa linhagem, ele era da linhagem dos levitas, porque se ele não fosse, Samuel não poderia ser sacerdote, porque ele tinha que vir da linhagem dos levitas. Então, Eucana, ele vinha dessa linhagem, ele era um homem da linhagem dos levitas, né, para cumprir a lei, para se cumprir a palavra do Senhor, que ela nunca se contraria. E aí diz que esse homem, ele temia o Senhor. Diz que esse homem subia de ano em ano para adorar, para entregar o seu sacrifício, agradecer tudo que o Senhor tinha dado, né? Era um homem que temia o Deus de Israel, conhecia o verdadeiro Deus, aquele que não adorava outro Senhor, mas adorava o Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que este homem temia o Senhor. E vai dizer que esse homem, ele tinha 2 esposas. Por que que ele tinha 2 esposas? Porque Ana foi a sua primeira esposa. A história vai dizer que Eucana primeiro se casa com Ana. E aí, depois que casaram, descobriram que Ana era estéril. Uma mulher estéril e não poderia dar sequência à linhagem do seu marido Eucana. Ela não poderia dar filhos a ele, né? Não poderia dar continuidade ao seu nome, à sua descendência. Então, Ana, ela era estéril. Como ela era estéril, naquela época abria uma oportunidade para que Eucana tivesse uma outra esposa que pudesse dar a ele filhos e dar continuidade à geração dele. Por isso, ele se casa com Penina. E Penina lhe deu filhos e filhas. A Bíblia diz que essa mulher deu a ele filhos e filhas. Mas a Bíblia vai dizer que todos os anos ele subia a Siló para adorar o Senhor. Ele subia com a sua família. E a Bíblia diz que ele dava da porção, né, para Penina, para os filhos e filhas, mas a Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava, ainda que
ela não pudesse dar filhos a ele. E essa palavra entrou no meu coração e o Senhor falou comigo e disse assim, irmãs, eu estava fazendo meu almoço e o Senhor disse assim para mim, isso é amor, é amar ainda que... E Deus colocou esse trecho no meu coração, porque Eucana dava a porção dobrada a Ana, porque ele a amava. Você pode olhar ali na sua Bíblia que está escrito, ainda que ela não gerasse filhos. Então Eucana amava, mesmo que ela não desse filhos a ele, Eucana a amava. Então amar é isso, amor é isso, amar ainda que tenha defeitos, amar ainda que não seja do meu jeito, amar ainda que não esteja sobre a minha vontade, amar ainda que, apesar de. E Eucana fazia isso, amava. Só que esse amor que Eucana demonstrava pela sua primeira esposa, Ana, fez com que Penina se tornasse uma mulher perversa e que humilhava Ana constantemente. Humilhava por quê? Porque ela tinha filhos. Porque ela tinha dado a Eucana o crescimento da família. Ela tinha dado a ele a oportunidade de continuar a sua geração. Então isso fazia com a vitória que ela tinha de Deus, fazia com que ela humilhasse outra pessoa. E Deus nunca vai nos dar algo de bom sobre as nossas vidas. Deus nunca vai nos dar um dom, nunca vai nos dar um talento para que a gente use isso para humilhar outras pessoas. Só que Penina fazia isso. Penina humilhava constantemente. A Bíblia diz que ela excessivamente irritava Ana. Irritava porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela usava da dor de Ana para irritar e para humilhar essa serva de Deus. Sabe aquela pessoa que se alegra com a derrota da outra? Sabe aquela pessoa que se alegra porque a outra não recebe? Aquela que se alegra porque a outra está triste, porque a vitória não vem? Existe esse tipo de pessoas. Existe esse tipo de pessoas que quando a outra está ferida, quando a outra está humilhada, o coração dela se alegra. Porque parece que essa pessoa é melhor do que a outra. Existem pessoas assim, Penina era assim. Ela se alegrava com a derrota de Ana. Ela se alegrava como se ela torcesse pela derrota de Ana. Só que esse tipo de pessoa que se alegra com a derrota de outro, ela vai ficar presente para assistir também a vitória quando Deus honrar. Esse tipo de pessoa vai assistir quando Deus honrar. E Ana e Penina viviam então na mesma casa. E Ana tinha que conviver com isso. Tinha que conviver com a sua dor. A gente não vai ver Ana respondendo, tentando se justificar. A gente não vê ela gritando, a gente não vê ela brigando com Penina. A Bíblia não fala em nenhum momento que Ana devolvia o troco, que falava, que ela brigava. A gente vai ver ali uma mulher humilde, uma mulher bondosa, que apesar da dor que sentia, porque Penina humilhava ela a respeito daquilo que ela mais desejava, que era ser mãe, apesar da humilhação, apesar de Penina jogar na cara dela que ela não podia, ela chorava ao Senhor. A Bíblia diz que ela ia de encontro àquele que podia fazer alguma coisa por ela. E Eucana, ele dizia a Ana, Ana, por que tu choras? Porque ele amava ela, ele ia lá tentar consolar a Ana. Por que tu não comes? Não estou eu aqui do teu lado, não estou eu aqui contigo, não sou melhor do que 10 filhos. E a gente que é mãe sabe que é diferente. Amor de filho, amor de marido, são duas coisas diferentes. Né? Todos os dois são importantes e suficientes na nossa vida, mas é diferente, é um tipo de amor diferente. A gente casa e é feliz com o marido, mas a gente que é mulher sabe que depois de um tempo de convivência a gente quer filhos, né? Então Ana sentia essa dor de não poder dar a Eucana um filho, ela queria ser mãe. E essa era a dor que ela tinha por alguns anos. A Bíblia diz que todo ano eles subiam. Todos os anos subiam, mesmo Ana não tendo
recebido de Deus essa dádiva, mesmo Ana tendo essa dor, a Bíblia diz que ela subia para adorar. Isso não era motivo para ela não adorar, para ela reclamar. Ela subia constantemente, oferecia a Deus a sua adoração, apesar de não ter ainda recebido o que ela desejava no seu coração. Mas ela subia para adorar o Senhor. E quanto mais Eucana cuidava de Ana, quanto mais Eucana se dedicava e tentava consolar, mais Penina tentava humilhar ela. Porque aquele amor que Eucana demonstrava por Ana, fazia que no coração de Penina crescesse o ciúme. Crescesse o ciúme da dedicação que aquele homem tinha pelaquela mulher. Porque não é o que a gente tem. Penina tinha muitos filhos, deu filhos. Deu filhos a Eucana, Penina deu. Mas não é o que a gente tem, é o que a gente é. Deus, ele olha para o que nós somos, a intenção do nosso coração. O nosso Pai Celestial, ele vai nos recompensar. Semana passada nós falamos sobre bondade. Nada adianta eu ter de tudo para sempre que chegar alguém na minha porta eu poder oferecer. Alguém chega e pede comida, eu dou. Alguém chega e pede um dinheiro, eu empresto. Alguém chega e pede o carro emprestado, eu tenho. Alguém pede uma roupa emprestada, eu tenho. Não é sobre o que a gente tem, é sobre o que a gente é. Porque eu posso ter e me achar melhor, porque eu posso oferecer. E era isso que Penina sentia, ela se achava melhor, porque ela tinha dado filhos a Eucana. Porém, Deus estava olhando para o que Ana era, que apesar da dor, apesar de não ter, apesar de querer, mas ainda não ter sido atendida pelo Senhor, ela permanecia adorando, ela permanecia ali fiel ao Senhor. Isso não fazia com que Ana murmurasse, isso não fazia com que ela questionasse o Senhor, isso não fazia com que Ana reclamasse constantemente, mas não, ela continuava cuidando da sua casa, apesar da sua rival estar lá constantemente irritando ela, ela continuava cuidando dos seus afazeres, cuidando da adoração, cuidando de acompanhar o seu marido, ela permanecia com a sua fidelidade ao Senhor. Então não é o que a gente tem, o que a gente tem para oferecer, é o que a gente é na presença de Deus. Deus vai nos recompensar, não é porque nós temos tantas coisas para oferecer, não é pelas obras, diz a palavra, é pelo que a gente é. Nós precisamos ser fiel ao Senhor, precisamos manter o nosso coração na presença e na palavra. E é isso que Ana era. Ela era uma esposa que não gerava filhos, porém ela era uma mulher humilde. Ela era uma mulher que não se envolvia. Penina irritava, humilhava com palavras e ela não entrava na irritação. Ela apenas com o seu sofrimento, a Bíblia diz que Ana era uma mulher. Ela vai responder depois para o sacerdote Eli, que ela era uma mulher com o coração amargurado. Ela tinha uma tristeza. Ela louvava o Senhor, ela agradecia, ela honrava esse Deus, mas ela tinha no seu coração um desejo que ainda não tinha sido atendido. Por isso ela estava atribulada de espírito. Ela mesma disse isso para Elias. Podem até chegar até nós e não entender. Eli não entendeu quando viu Ana ali movendo seus lábios e falando com o Senhor. Ele olhou para ela e teve ela por embriagada. Às vezes as pessoas não vão entender porque a dor é nossa. Há coisas que precisam ficar somente entre nós e Deus. Porque Deus vai trazer a público quando Ele fizer o milagre. Há coisas que nós temos que manter no secreto entre nós e Deus. É entre eu e você. É entre eu e você, Senhor. É entre eu e o Senhor. A minha conversa, o meu particular, a minha dor, as minhas tristezas não são necessárias toda a minha casa saber. E Ana não espalhava, Ana não brigava, Ana se mantinha em adoração a Deus. E ela subia para adorar e levava ao Senhor a dor do seu coração. Levava ao Senhor a sua tristeza, o desejo do seu coração. Ela diz no versículo 15, quando Eli não entendeu a sua oração, ela diz, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Uma mulher atribulada de espírito é uma mulher que não tem paz e não tem alegria no coração, por conta daquilo que ela desejava. Mas acontece que quando nós tomamos uma atitude diante de Deus,
Deus vai se mover em nosso favor. E tanto Ana chorou, tanto Ana suportou, tanto Ana aguentou de ano a ano subir para a adoração. E aguentou, Penina humilhando, irritando, falando, até que ela se posicionou diante de Deus. Até que Ana se posicionou e disse: Senhor, hoje eu estou aqui para te fazer um pedido. E eu quero um filho, Senhor. E se o Senhor me der esse filho, Senhor, eu vou entregar ele totalmente a ti. Ele vai crescer na tua presença. Ana pedia algo para ela, mas que ela entregaria totalmente para Deus. Por isso que eu digo, não é o que a gente tem, é o que a gente é. Tanto ela queria, era o que ela queria de mais profundo, era o desejo dela, do coração dela, mas ela não queria para ela queria para dar para o Senhor. Ela disse: eu quero, Senhor, mas eu vou te dar. Se o Senhor me conceder, eu vou dar para ti. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que nós damos para o Senhor a nossa fé, as nossas palavras, a nossa adoração, o nosso tempo. O Senhor quer que nós dediquemos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias. O Senhor quer que estejamos com Ele em todo o tempo. O Senhor quer que nós andemos com Ele e que em tudo que nós veja, nós podemos ver a criação de Deus, a presença do Senhor, e que não importa onde nós estejamos, a presença de Deus esteja conosco e nós façamos a obra do Senhor. E nós façamos a vontade do Senhor. Quando Ana toma uma atitude de oração, quando ela liga o desejo do seu coração a Deus, quando ela liga o seu propósito a Deus, quando Ana liga aquela dor dela, quando ela entrega para o Senhor, a Bíblia diz que eles vão embora depois da adoração e Deus concede a ela a petição dela. Deus concede a ela e Ana vai para sua casa. Ela e seu esposo vão dormir, têm relação, e o Senhor abre a madre dela. E ela começa a gerar. A Bíblia não diz como ficou Penina neste momento. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que quem é humilhado, Deus exalta. A Bíblia diz que aquele que é humilhado, Deus exalta. Ana pediu para Deus um sonho que ela tinha. Ana pediu um sonho para ela. Só que ela entregou totalmente esse sonho a Deus. Ana entregou o que ela pediu de mais precioso, o que ela tinha de mais precioso, ela deu para Deus. Aquilo que ela gerou na oração e no sofrimento, ela entregou para o Senhor. Tudo o que ela queria, a petição, o que gerou dela, o que teve dela, o que exigiu dela anos e anos de oração, o que exigiu de Ana fé, o que exigiu de Ana paciência, o que exigiu de Ana crescimento na presença de Deus, ela entregou para o Senhor. Aquela dor, aquele coração, ela entregou para o Senhor deu, mas ela entregou. E é isso que o Senhor quer da nossa vida. O Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos conceder, quem sabe, uma casa, o Senhor vai nos conceder um carro, vai nos conceder saúde, a cura de uma enfermidade, mas o Senhor quer que tudo isso esteja à disposição dEle. Que quando nós formos chamados para fazer, a gente não diga que não. Porque todas nós temos um dom do Senhor, seja para orar, seja para limpar, seja para servir. Todas nós temos um talento e o Senhor nos dá capacidade, Ele quer que nós entregue isso para o Senhor. O Senhor nos dá saúde. Outrora nós oramos para Deus nos curar e nos dar saúde, mas depois a gente não quer ir na casa do Senhor. Eu já vi gente pedir emprego, Senhor, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta, e o Senhor abrir, e a bênção que Deus deu, colocar como empecilho para não poder vir à casa do Senhor. Entrega para o Senhor a bênção que Ele deu. Não é fácil, eu não vou dizer que é fácil porque não é. Eu estava hoje no meu serviço
E hoje eu fiquei assim, eu vou dizer, como eu falei para as irmãs, Deus falou comigo nesse dia. E eu fiquei hoje meditando, falando com Deus, eu estava no meu serviço, eu disse, Senhor, hoje tem que ser diferente. E eu peguei meu celular e coloquei o fone de ouvido só num ouvido, né? E fiquei assim ouvindo os louvores e fiquei assim. E de repente a menina que trabalha comigo, ela ficava falando e eu olhei para ela, assim, tu está falando comigo? Ela olhou para mim assim, eu estava, né? Daí assim, tu está tão quieta hoje. Eu disse, não, eu estou focada. Hoje eu tenho um propósito. Então hoje eu estou aqui com o meu pensamento em outra coisa, em outro lugar. Quando a gente está com um propósito diante de Deus, nada daquilo que Deus nos deu pode atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Eu não vou dizer que é fácil. Eu cheguei em casa, fiz café para as crianças, troquei de roupa. O meu propósito é chegar aqui na igreja às 6:30 pelo menos. Mas tem dias que eu não consigo. Mas nada vai impedir eu de chegar aqui, nem que seja 7 e perto das 7:30 e conduzir e fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A bênção que o Deus nos dá tem que servir para honrar o nome dEle. Tem que servir para a honra dEle. A bênção que Deus nos dá não pode impedir que a gente entregue a nossa vida para Ele, para a gente entregue os nossos propósitos para o Senhor. O Senhor vai nos chamar para servir? Vai. Às vezes a minha semana, irmãs, ela é agitada. Essa semana, esse final de semana passado foi agitado. Foi o café com pastores. Eu levantei 6:15 da manhã e comecei a fazer café. Eu disse, Márcia, melhor eu fazer o café em casa, já trazer feito, do que ter que vir para a igreja às 6:30 e fazer aqui. Então eu faço em casa, já trago as garrafas cheias. E eu só cheguei, já deixei a mesa arrumada de cesta, já deixei ali a mesa com as toalhas, tudo. Eu disse, eu vou. E a gente já passa na padaria e eu disse, é agitado, mas quando eu entrei aqui, que eu vi a irmã louvando assim, é tão bom. A gente, às vezes, se dá aquela ansiedade, mas quando Deus vem assim, ó, não há o que possa pagar aquilo que Deus faz. A maneira como Deus preenche aquele cansaço. E a gente, depois de já sair daqui, os pastores foram embora, a gente cumprimentou e eles oraram. E eu disse, Senhor, renova as minhas forças. Já fui lá para dentro, já limpei, lavei as louças e coloquei de volta no armário, fui para casa. E já tinha o aniversário do Márcio no domingo, já fomos no arroz e comprei o bolo. E é assim, segunda-feira já tinha que trabalhar de novo. Mas assim o Senhor vai renovando as nossas forças, vai nos dando graça. Outra hora o Senhor nos permite descansar e depois a gente... Fomos para o monte segunda-feira, com aquele frio, eu vou para o monte, eu pego a manta e eu digo para a irmã Ingrid e a minha nora vão comigo e eu digo assim, ó, vocês olhem para mim e eu vou de manta, e eu enrolo até a cabeça. E a gente fica lá no monte e ora com aquele frio que estava segunda-feira, oramos, viemos para casa, quarta-feira teve culto, ontem fomos para Criciúma, hoje estou aqui e a glória do Senhor permanece, é para Ele, é por Ele. Enfrentamos aquilo que Deus nos deu, a gente tem que devolver para o Senhor. Deus, algum tempo, vai nos dar um tempo para descansar, para renovar nossas forças, e depois a gente volta novamente. Era isso que Ana fazia. Constantemente ela estava em casa, ela ouvia tudo que Penina tinha para dizer para ela, mas isso não impedia ela de subir a Siló e adorar o Senhor. Ela ouvia que ela não podia, ela ouvia que naquela época uma mulher que não podia gerar filhos era considerada uma mulher sem valor, ela não era valorizada. Ela ouvia talvez que ela não tinha valor, que ela não podia gerar filhos, mas ela não deixava de adorar o Senhor, não deixava de entregar para ela não podia gerar filhos, mas ela não deixava de entregar para o Senhor o que ela tinha no seu interior. Senhor, eu não tenho filhos, mas aquilo que eu tenho, eu te entrego. A minha adoração, o meu amor, a minha gratidão, ela entregava. E nós precisamos entender da parte de Deus que muitas vezes ainda não aconteceu aquilo que nós queremos, mas nós precisamos adorar o Senhor com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor já nos concedeu. Depois o Senhor vai acrescentar, depois o Senhor vai fazer. E essa mulher foi isso que ela fez. Ela entregou ao Senhor a sua adoração. E depois ela foi justificada pelo Senhor, sem precisar se defender. A justiça de Deus chegou sobre a vida de Ana. Chegou o dia, depois de anos subindo a Siló, e ouvindo Penina dizer tantas coisas para ela, humilhantes, irritantes, irritando.
com amargura de alma, com coração doído, chorando abundantemente, como diz a Bíblia, depois de anos subindo da mesma forma e voltando. Um ano ela ia, adorava e voltava para casa. Penina irritava de novo, subia, no outro ano era a mesma coisa. Depois de algum tempo, Deus justifica a vida daquela mulher que permaneceu fiel. Deus viu a fidelidade. Deus nunca vai dar nada para nós tão fácil. Até porque quando vem fácil a gente não valoriza. Quando a gente ganha um carro de graça, nós vamos valorizar. Quando a gente ganha algo de graça, a gente não valoriza, a gente valoriza, mas não tanto como aquilo que é ganho no suor, no trabalho, no esforço da nossa vida. Aquilo que nós ganhamos com o suor do nosso trabalho, a gente diz, cuida, porque eu trabalhei tanto tempo para comprar isso aí. Ai, meu filho, cuida disso, porque foi tanto tempo de trabalho para cuidar. A gente dá valor. E Ana permaneceu entregando ao Senhor tantos anos, mas um dia Deus justificou essa mulher. Justificar é o quê? Quando o advogado vem e vai defender alguém, ele vai lá justificar aquela pessoa. Ele vai lá para falar sobre algumas coisas que possam defender, que possam fazer com que aquela pessoa seja justificada, que as suas atitudes sejam justificadas. Ele vai usar de argumentos para provar que aquela pessoa precisa ser justificada. E é isso que Deus faz. Deus vai agir de uma forma para mostrar que nós fomos fiéis, que nós permanecemos. Deus agiu de uma forma a mostrar que aquela mulher era uma mulher fiel à sua presença, fiel à sua palavra, fiel na adoração, fiel no louvor. Que ela permaneceu com os ouvidos aqui, ouvindo Penina, julgando ela, mas ela permaneceu. Sem tentar se defender, porque a palavra do Senhor fala no livro de Tiago, capítulo 1 e verso 20, que a nossa ira, a ira do homem, não opera a justiça de Deus. O nosso sentimento de amor, ou de mágoa, ou de ódio, não faz com que Deus opere a nosso favor, nem para matar e nem para fazer viver. Não é porque tanto amamos uma pessoa que Deus vai fazer viver. Não é porque tanto odiamos que Deus vai matar. Porque a atitude de Deus, a justiça de Deus é pela pessoa, não é pelo nosso sentimento. Então a ira do homem nunca vai operar a justiça de Deus. Porque Deus é justo naquilo que faz. E a justiça dele é em relação à nossa vida. A justiça dele por nós é por aquilo que nós somos. É por nós mesmos, não pelo amor que passa pelo nosso coração. Então a justiça de Deus, ela é perfeita, ela não passa pelo nosso sentimento, ela não passa pelo nosso coração, ela não passa pelo nosso ódio, não passa pelo nosso amor. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta bater pé, não adianta ficar brabo, não adianta se escabelar, porque não vai fazer Deus agir. A gente tem que permanecer fiel. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, quem intentará, quem fará acusação contra aqueles que Deus escolheu? A Bíblia vai dizer assim, Paulo disse, quem vai levantar acusação contra aqueles que Deus escolheu? É Deus quem os justifica. Primeiro ele pergunta, quem vai levantar falso testemunho? Quem vai caluniar? Quem vai combater? Quem é que vai julgar aqueles que Deus escolheu? Quem vai acusar aqueles a quem Deus escolheu? Quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Paulo pergunta. E aí ele mesmo responde, é Deus quem os justifica. Podem levantar calúnia, podem falar, podem desmerecer, pode jogar no canto, pode falar que você não tem Deus, pode falar que não é mulher de Deus. É Deus quem vai justificar a sua vida por aquilo que você é, por aquilo que você apresenta ao Senhor, pelo seu choro abundante na presença de Deus, e não pelo nosso bate-boca com a pessoa, tentando nos justificar. Não é a gente tentando... Gente, irmãs, eu já ouvi tanta coisa na minha vida. Alguém um dia, uma pessoa um dia que era bem amigo nosso, há muitos anos atrás, ela colocou uma vez o dedo, quando a gente não era ainda aqui da igreja, ela colocou o dedo na minha cara, assim, ó.
E eu não sou uma pessoa que me defendo, assim. Eu não sou uma pessoa que brigo, que tento... E ela colocou o dedo na minha cara, assim, e falou algumas palavras. E o Márcio quis me defender e eu fiquei quieta e disse, Deus é quem me justifica. O Márcio já perguntou para mim algumas vezes, tu não vai falar nada? Eu disse, não. Deus é quem me justifica. Eu não bato boca, eu aprendi com o Senhor. Não bato boca, não grito, não me desespero, eu aprendi a descansar. Deus tem enviado sobre a minha vida algumas mulheres e tem pedido conselho. Deus, quando Ele começa a cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida, Ele começa devagarinho, né? Mas eu vejo o agir de Deus nessas coisas. E essa semana 2 mulheres me procuraram, mas não são aqui da igreja. E eu louvo o Senhor, assim, quando a gente consegue levar uma palavra, assim, de conforto a uma pessoa que está passando um momento difícil e fazer com que ela se posicione diante de Deus. Se posicione, porque está passando, mas é um momento, é temporário. Nós passamos aflições, Ana passou, mas era temporário. Deus entrou com providência, Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus te escolheu, você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. E um momento que a gente passa, ele é temporário. Deus vai entrar com providência. E Deus tem feito isso na minha vida e eu louvo ao Senhor. Porque é o cumprimento da promessa dEle. E um dia nós vamos ver o agir de Deus, a honra de Deus, a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Um dia Deus vem e justifica a nossa vida porque nós ficamos calados, porque a gente só orou, porque a gente não combateu, porque a gente não questionou. É Deus quem vai justificar. Deus vai fazer o milagre. Deus vai te levar no lugar que Ele preparou para você. Deus vai te colocar na posição que Ele te prometeu. Se Deus te prometeu ser pregador, Ele vai te levar na posição. Se Deus te prometeu ser uma mulher de oração, que vai operar cura através da sua vida, Ele vai honrar. E apesar de tudo que possam dizer, apesar das calúnias que venham levantar durante esse tempo, o tempo de honra de Deus chega, a justiça de Deus chega nas nossas vidas. Deus quer nesse tempo mulheres que se posicionem como Ana se posicionou, que foi para a oração, foi buscar no Senhor. Deus conta, Ele quer contar nesse tempo com mulheres de oração, mulheres determinadas que sabem aquilo que querem, que sabem se posicionar diante de Deus, que tem no seu coração guardado a promessa. Eu tenho no meu coração, e o Márcio costuma dizer, que aquilo que Deus fala eu não esqueço. Deus falou para mim, eu não esqueço, é importante para mim. Como o salmista falou, Senhor, a tua palavra eu guardo no meu coração para não pecar. Porque se eu acreditar naquilo que Deus falou, a minha fé, ela vai romper os obstáculos. Então eu guardo no meu coração. Tem coisas que Deus falou que estão guardadas aqui, ó. Está no meu coração aqui, eu disse, Senhor, vai fazer. Eu sei, é o tempo de Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer. Quando as coisas vão se encaminhando, ainda que meus olhos não vejam, eu não deixo de acreditar. Eu não deixo a incredulidade chegar no meu coração. Porque eu guardo no meu coração aquilo que o Senhor me prometeu. Eu guardo. Essa semana eu estava falando para o Márcio a respeito de uma palavra que eu ouvi sobre a vida do Fabrício, quando ele tinha uns 7 anos ainda. E eu disse, Márcio, eu nunca te falei, mas hoje eu vou te falar sobre uma palavra que Deus falou a respeito do Fabrício, quando ele tocava bateria lá no salão alugado, e um pastor teve lá e ele falou para mim, eu disse, hoje eu vou te falar o que Deus falou naquela, eu guardo no meu coração, palavras que o Senhor falar e prometer, eu guardo no meu coração, aquilo ali é o meu combustível, é meu combustível de fé para romper a incredulidade, para romper as calúnias, para romper as críticas que vêm sobre a minha vida. A palavra do Senhor, ela é maior. Quando alguém fala alguma coisa a nosso respeito, não, Senhor, sobre mim tem a tua palavra. Nós temos que acreditar e deixar com que o Senhor modele a nossa vida. Claro que quando o Senhor fala, nós ainda não estamos aptos para receber. O Senhor vai nos fazer passar por um processo de transformação para receber dele aquilo que ele vai colocar sobre as nossas vidas. O Senhor vai nos ensinar para trabalhar com aquilo ali. Só que nada
do que venha sobre nós, nenhuma seta, nenhuma flecha pode fazer com que a gente desacredite daquilo que Deus prometeu. Por isso, creia no seu coração. Se Deus te prometeu, guarda no coração. Faz igual o salmista. Guarda, Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração para mim não pecar. Porque se a gente não tem fé, a gente peca. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Então, quando a gente não tem fé, a gente peca. Deus falou, nós temos que ter fé que vai se cumprir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor vai justificar a tua vida. O Senhor vai operar a justiça dele, a perfeição dele sobre a sua vida. Ele quer contar conosco nesse tempo. Há tantas pessoas precisando, há tantas mulheres precisando de um abraço, de uma palavra. E o Senhor quer contar contigo nessa hora. O Senhor quer contar comigo nessa hora. Não é tempo da gente pensar só na gente, só naquilo que o Senhor fez por nós já está bom. Não, o que o Senhor faz nas nossas vidas é para que a gente entregue. O que o Senhor traz até as nossas vidas é para que a gente entregue. Todo o propósito de Deus, ele não é baseado nas nossas vontades, ele é para ser feito para outras pessoas. Ele é em favor, para alcançar outras pessoas. Então o Senhor vai cumprir. O propósito no coração de Ana era ter um filho, mas o Senhor já tinha outros planos. Ele ia dar o filho a Ana, mas o filho não era para ela, era para ser sacerdote de Israel, era para julgar aquele povo, era para auxiliar, era para ensinar. O que Deus fez na vida de Ana foi dar o que ela queria, porém não ia ser para ela, ia ser para outras pessoas. E aquilo que Deus colocar sobre as nossas vidas não vai ser para ficar só aqui conosco, vai ser para ser espalhado para outras pessoas, para que Deus seja honrado através das nossas vidas e o propósito de Deus, quando se cumprir nas nossas vidas, ele alcance outras pessoas no nome de Jesus.